A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos prosseguindo com os estudos deste quarto trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nesta semana chegamos aí ao estudo da lição de número 10, que tem por data 3 de dezembro de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é O Desafio da Janela 1040. Portanto, na lição desta semana, nós vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, que é a Janela 1040. À luz aí de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, nós perceberemos que estamos diante aí de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, queridos, a Janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da Janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem aí muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 27 de novembro de 2023, tem como título: Nossas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. O texto bíblico encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, o apóstolo Paulo salienta, que a batalha não é contra a carne e o sangue. Então não é contra a pessoa humana, mas é contra o reino das trevas nas regiões celestes. O termo carne tem significados distintos nas escrituras sagradas. Mas a combinação carne e sangue é um hebraísmo que diz respeito aí ao ser humano, e flexionadas dessa maneira, carne e sangue, só aparecem aí mais 2 vezes em todo o Novo Testamento, conforme está em Mateus capítulo 16, versículo 17, e em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. O texto, queridos, indica aí a desigualdade dessa batalha, uma vez que a luta não é uma luta natural, não é contra homens frágeis, mas é contra uma hoste extraterrena, inumerável também de espíritos malignos. E o diabo é quem controla pessoalmente todas essas legiões, e procura aí atacar todos os cristãos. As forças organizadas contra nós, então, não são de pessoas, mas sim de inteligências cósmicas. Os nossos inimigos não são humanos, mas sim demoníacos. Diante disso, fica explícito, queridos, que a batalha não é física, e sim uma batalha espiritual, travada no mundo espiritual. O conflito, então, é contra as hostes do mal, que debaixo aí da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa mista metáfora, queridos, o cenário aí abrange o campo de batalha com a terminologia militar, pois está escrito: estar firme contra as manobras do inimigo, conforme está em Efésios 6 e 11. E também o contexto de um lutador na arena, por meio da expressão temos que lutar, no versículo 12, conforme lemos. Isso ilustra a natureza pessoal do conflito face a face. E também significa que a luta dá-se em todas as áreas,
sendo tanto coletiva quanto individual. O apóstolo Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja. O apóstolo menciona a existência de 4 categorias entre as hostes de Satanás que atuam no propósito do reino das trevas, dispostas aí em ordem de batalha contra os crentes, a saber, principados, potestades, príncipes do mundo destas trevas e hostes espirituais da iniquidade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, são poderosos. Os títulos principados e potestades, queridos, indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que exercem aí domínio sob o comando do diabo. Segundo, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da iniquidade. Refere-se aí a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. E terceiro, são astutos. São cheios de sutilezas, eles maquinam aí a queda da igreja. A ação desses poderes, não pode ser subestimada pela igreja de Cristo. Embora esses poderes sejam limitados, pela sobreexcelente grandeza do poder do nosso Deus, eles não devem ser desprezados ou ignorados pelos servos de Cristo Jesus. A batalha espiritual, queridos, é uma realidade registrada nas Escrituras Sagradas e não pode ser negada. Também é necessário tomar cuidado com os extremismos e as extravagâncias nesse assunto. Assim, a crença ou a descrença na ação demoníaca não exime aí o homem da responsabilidade das suas ações. De um lado, os que vivem alienados das investidas de Satanás tornam-se presas fáceis do astuto tentador. E de outro, aqueles que vivem o fascínio de batalhas cósmicas, não bíblicas, muito próximas aí do esoterismo e do ocultismo, também estão aí fadados ao engano. Por conseguinte, ratifica-se que os cristãos estão em constante combate contra as hostes comandadas por Satanás. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.